E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá com mais um vídeo. O tema de hoje é falar da relação do pai com os filhos e com a esposa também. Mas eu vou falar específico agora sobre a relação do pai com os filhos. Aí então vou passar a minha experiência, que é o nosso foco aqui do canal. Então, gente, o que que eu faço? A gente hoje, eu tenho dois filhos, um tá com 8, outro tá com 12, e os filhos estão crescendo, né? Então, assim, quando o filho tá pequenininho, ele fica muito grudado na gente. Quando o filho começa a crescer, ele começa a ganhar independência igual a gente ganhou. E hoje tem internet, tem computador, então eles ficam com os colegas o dia inteiro no computador. Eles começam a se afastar da gente. Muito também porque a gente é de uma outra geração. Os assuntos que nos interessam são diferentes dos assuntos que interessam para eles. Então, a distância começa a aumentar. Por quê? Porque você acaba ficando sem assunto para conversar com seus filhos. Não é verdade? E aí, e principalmente na adolescência, né? A pessoa fala, adolescente é chato, adolescente não sei o quê, adolescente não sei o que lá. Mas para pensar um pouquinho. É chato? É chato, eu sei que é um saco. Mas para pensar. Tenta se colocar no lugar dele ou dela. Tenta imaginar o que eles estão pensando, por que eles estão reagindo daquela forma. Será que você, pai, você como mãe, está se esforçando o suficiente para que esse vazio, esse espaço que tem, se aproxime? Vou falar para vocês o que eu faço. Ricardo, adoro jogar videogame. Então foi um elo que eu achei junto com os meus filhos, porque hoje a molecada toda só joga videogame, YouTube, online, esse tipo de coisa. Então o que eu faço? Eu sempre converso com eles e jogo com eles videogame, direto. Toda vez que eu estou em casa, a gente sempre está conversando sobre esse assunto de videogame, jogando junto. Então a gente se diverte, a gente ri, a gente conversa. Então eu tenho diálogos com meu filho maior, com meu filho menor, sobre esses assuntos. Agora, eles me ensinaram que estavam falando muito de anime. Vocês já ouviram falar anime? O que é anime? Anime são desenhos com formatos diferentes do que daqueles da nossa época, são mais realistas, com histórias mais complexas e tal. Então é a onda do momento da garotada aí. A garotada toda tá vendo anime. Então os meus filhos começaram a falar muito de anime, muito de anime. Aí eu falei assim, pô, eu vou ter que dar uma lida, estudar sobre esse assunto. Eu comecei a ler, a entender um pouquinho sobre anime, e eu comecei a assistir anime com eles. Vocês acreditam que eu gostei de ver anime, gente? É muito bacana. Então, assim, com essa minha atitude, eu estou cada vez mais me aproximando dos meus filhos, ou não deixando eles se afastarem. Por quê? Porque a gente tem um diálogo para conversar. Quando você não tem esse diálogo, por quê? Porque você não tem assunto para conversar com o seu filho. Você imagina você que tem um filho de 18 anos, que você chega em casa, o filho te dá boa tarde, boa noite, vai lá pro quarto e se tranca. Por quê? Porque ele não tem diálogo para conversar com você. Às vezes ele vai falar um negócio para você e para você não é interessante. O cara, às vezes ele vai falar de anime. Garotada que eu falo é 18 anos também, vai de 10 a 18 anos, 19, 20. Eles estão vendo isso, jogando videogame, é YouTube, é Netflix, é anime. Então, assim, isso aí é um assunto que você tem para conversar com seu filho. Se você começar a falar sobre esse assunto, eu garanto para você pode colocar no comentário aí, eu garanto para você que ele vai estranhar, ou ela vai falar assim, ô pai, você vai ver que vai trocar ideia com você. Ele vai ter um assunto para conversar com você. Isso é bom, gente. Quem gosta dos filhos? Quem gosta dos filhos? Quem quer conversar com os filhos? Fica feliz quando a gente conversa, a gente tem diálogo, a gente está junto, a gente se sente bem. É o meu caso, eu faço muito isso, tá? É uma dica aparentemente simples, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, você que não faz, você que já faz, ótimo, continua. Você que não faz, se esforça um pouquinho. Vale a pena, é a sua família, são seus filhos. Tá bom, gente? Então vai mais essa dica aí, dá o like, clica no link, faz comentário, dá um peteleca aí no sininho, beleza? Falou, obrigadão, gente. Um abraço.